Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida. Hoje tratando de um argumento de Martinho Lutero, uma das 5 sínteses que ele faz das suas 95 teses que ele afixou nas portas do castelo de Wittenberg, cidade da Alemanha, no ano de 1517. 500 anos depois, convém que a Igreja se debruce sobre sua doutrina e, confrontando-a com esse pensamento, hoje, esse ano de 2017, muito comemorado, muito celebrado pelos cristãos, os católicos não, católico não celebra cisma, católico não comemora pecado, mas convém, à luz da palavra de Deus e da doutrina da Igreja, tentar buscar a razão desse pensamento e constatar se existe fundamentação ou não para tais pensamentos do monge agostiniano que se afastou da Igreja Católica, o pai do protestantismo. E hoje estamos a comentar a primeira grande afirmação luterana: somente a Deus glória. Glória somente a Deus. Vimos no primeiro bloco que o Senhor, somente Ele é digno de glória. Glória é somente dEle, mas Ele se digna dar a quem Ele quer essa glória. E já citamos um texto da Escritura, um texto de um salmo, e agora vamos recordar, vamos lembrar, vamos mostrar, vamos comentar outros textos que comprovam que a glória que é própria em sentido absoluto somente de Deus, Ele se digna conceder às suas criaturas. Citemos agora o livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículos de 1 a 2. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante, desde o princípio do mundo, por um efeito de sua magnificência. O Senhor deu-lhes uma glória. Glória em sentido absoluto só Deus tem. Mas por participação, à medida em que Deus concede essa sua glória aos demais, ou seja, aos outros seres fora dele, aqueles seres que foram criados por ele, nós temos então propriamente seres glorificados, seres que possuem a glória de Deus por participação. A glória em Deus é por natureza, é devida, porque é própria de Deus a glória. Só Ele tem glória. Mas quando Ele concede essa glória passa para a criatura, portanto, por participação, em sentido absoluto, a criatura não tem a glória. Em sentido relativo, sim. Porque Deus me deu, ela é minha. E Ele me deu, mas em absoluto não é minha, porque procedeu dEle, pertence a Ele e será devolvida a Ele. Mas essa glória me foi dada. Eu sou a luz do mundo, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz é somente Cristo. Mas reparem, o mesmo Cristo que disse isso, o que ele afirmou no capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Há contradição entre as duas afirmações, eu sou a luz, brilhe a vossa luz. Afinal de contas, luz é somente Cristo ou as pessoas que seguem a Cristo? As duas coisas, mas em sentido diferente. Em sentido absoluto próprio, metafísico, ontológico, eu sou a luz. Nunca podemos dizer isso nesse mesmo sentido para as criaturas, mas por participação, sim. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, estamos falando da luz de Cristo que refugia no cristão. Enquanto está no cristão, age no cristão, brilha no cristão, é luz dele. Mas em sentido absoluto, a origem dessa luz é Deus. E é para a glória de Deus que ela deve brilhar, que ela deve refulgir. Vamos agora ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 28 a 29.
Lembrem-se, o protestantismo diz somente a Deus glória. Mas, nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém no Antigo Testamento teve glória, teve muita glória, refugiu em glória? Deixemos que o próprio Jesus responda. Mateus capítulo 6, de 28 a 29. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Salomão, no auge da sua glória. Mas o mesmo Jesus não acabou de dizer: por que vocês não procuram a glória que é só devida a Deus? Afinal de contas, Jesus caiu em contradição. Uma hora diz que a glória é só devida a Deus, outra hora fala no auge da sua glória a respeito de Salomão. Repito de novo a mesma explicação, em sentido absoluto. A glória é somente de Deus, da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente o ser divino tem, em sentido próprio, glória. Só ele é glorificado. Mas, por participação, a glória é concedida gratuitamente às criaturas. E enquanto é concedida, pode-se dizer que a glória é de fulano, que a glória é de Beltrano. A glória de Salomão. Palavras do próprio Jesus. Mas tem mais. Esse texto que vamos ler agora, na oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 de São João, é contundente para que nós refutemos esse pensamento protestante. Somente a Deus glória. Eu repito, em sentido absoluto, essa afirmação não está errada. Ela é até bíblica. Dos lábios de Jesus saiu essa afirmação. Por que vocês procuram a glória que só a Deus é devida? Falou o Senhor no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Pois bem, vamos agora ao Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 22. A glória dada às criaturas, a glória que é devida também às criaturas, não em sentido absoluto, mas em sentido relativo. Uma vez que Deus concedeu a glória, pode-se dizer: a glória é minha. Meus olhos pertencem ao Senhor, mas no momento em que o Senhor me fez, me criou e colocou olhos no meu corpo, eu posso dizer: meus olhos, minhas mãos, minha boca, mas em sentido relativo, não em sentido absoluto. Não sou autor de mim mesmo. Em sentido absoluto, tudo isso daqui não me pertence, mas pertence ao Senhor. Mas em sentido relativo, eu posso dizer: meu coração, meus órgãos, minha casa, meu esposo, minha esposa, meus irmãos, minhas irmãs, meu carro, minha roupa, etc. João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste. Eu repito, dei-lhes a glória que me deste. Eu repito, dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. O texto é de uma clareza tão evidente que dispensa comentários. Aqui não estamos falando da glória que o Senhor dá em sentido absoluto. Jesus não pode dar o ser divino às criaturas, porque o ser divino é divino e as criaturas são criaturas, e as criaturas não podem se tornar deuses ou deusas e vice-versa. Mas é uma glória dada por participação, ou seja, as criaturas participam do ser de Deus, das prerrogativas de Deus, das qualidades de Deus, do fulgor de Deus, do brilho de Deus, do esplendor de Deus, à medida da sua capacidade, evidentemente. Dei-lhes a glória. Existe também um outro texto extraído da 2ª aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Como, aliás, já o tendes em parte reconhecido, que nós somos a vossa glória, exatamente como vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus.
Aqui nós temos uma outra novidade. Qual é a nossa glória em sentido absoluto? Deus Todo-Poderoso. Só Ele é o esplendor da nossa vida. Isso por natureza. Mas por participação, também as criaturas são nossa glória. Também as criaturas são glorificadas. E nós somos glória para as demais criaturas. Acabou de dizer o apóstolo Paulo, vós sois nossa glória e nós somos vossa glória, no sentido de participação. Aquele mesmo brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. A questão é essa distinção de participação e natureza. Por natureza, a glória é só de Deus. Por participação, por concessão dele, essa glória também se revela nas criaturas. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz o Salmo 18. Não é somente o homem que é glória para o outro homem, mas toda a criação é glória. Toda a criação manifesta a glória de Deus, por participação. Finalmente, a 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Você pode se gloriar, porque você participa da glória de Deus. Mas não esqueça que esta graça que você recebeu de experimentar a glória, de refugir a glória de Deus, você recebeu de Deus. Então, glorie-se nele. Quando você não se gloria em Deus, estamos diante da vã-glória, uma glória vã, uma glória estúpida, quando o homem procura ver nele a causa do seu brilho, o que é um absurdo, o que é uma estultícia. Finalmente, a primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 19 a 20. Pois quem senão vós será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa de glória junto a nosso Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Espero, caríssimo telespectador, que esse programa tenha clareado a mente dos católicos quanto a esse pensamento de Martinho Lutero, somente a Deus glória. Sim, em sentido absoluto, não em sentido relativo. Deus é glorificado absolutamente nele e relativamente em todas as suas criaturas. Todo o universo manifesta a glória de Deus.